Geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, tem aquela expectativa quase reconfortante de precisão, né? Uhum, com certeza. É tipo na engenharia, alguém sofre uma queda, vai para o hospital, e aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso. A equipe médica simplesmente aponta para a tela iluminada e diz: olha, o problema está aqui. É aqui que a gente precisa engessar. E a beleza disso é que não tem muita margem para debate. Exato. É quebrado ou não é quebrado. Uma fratura exposta não deixa espaço para interpretações subjetivas sobre a intenção do osso, sabe? A gente adora isso. A mente humana gosta muito de coisas que são visíveis, tangíveis, coisas que podem ser colocadas em caixinhas perfeitas de causa e efeito. É confortável, né? Muito confortável. Mas então a gente pega essa mesma lente diagnóstica e decide olhar para a estrutura da nossa sociedade, especificamente para a dinâmica histórica e de poder entre os gêneros. E de repente essa máquina de raio-x super precisa parece entrar num curto-circuito total. O cenário muda completamente. Muda muito. A gente passa a olhar para um diagnóstico que é, para ser bem honesta, incrivelmente nebuloso e cheio de pontos cegos. E é exatamente esse o nosso mergulho de hoje. A gente vai tentar entender a anatomia da violência baseada no gênero. E o mais importante aqui é entender que esses pontos cegos, eles não são acidentais. Eles são construídos. É exatamente por essas águas turvas que a gente vai navegar hoje, desvendando como isso afeta tudo ao redor. E para guiar essa nossa análise, a gente tem um material de base que oferece um contraste muito, muito interessante. Conta um pouco sobre o que a gente está trazendo para a mesa hoje. Bom, de um lado, a gente está analisando as diretrizes globais de direitos humanos, que foram estabelecidas pela Unicef. Tá. Isso dá pra gente a visão macro, sabe? É o panorama mundial de como as instituições enxergam a violência baseada no gênero. O que já seria bem denso por si só se a gente parasse por aí. Sem dúvida. Mas para não ficar só na teoria global, nas nuvens, a gente vai cruzar isso com um artigo acadêmico revelador, escrito por Fernandes e Junqueira. Esse texto é fascinante. É, brilhante. Ele traz a lupa direto para o nível micro. Eles detalham uma pesquisa de campo rigorosa feita com usuários de uma unidade básica de saúde, uma UBS. Lá em Maceió. Isso, em Maceió, Alagoas. Ou seja, a gente vai pegar a grande diretriz humanitária internacional e ver como ela colide, na prática, com a realidade crua da sala de espera de um posto de saúde no Brasil. E o motivo da gente focar nisso, e porque isso é crucial para quem acompanha o nosso conteúdo, é que a violência baseada no gênero não é um evento isolado. Não mesmo. Não é algo que acontece lá longe com outras pessoas. É uma estrutura invisível que afeta diretamente a saúde, a economia e toda a dinâmica de poder no nosso dia a dia. Exatamente. E lendo as fontes, a primeira coisa que salta aos olhos é a necessidade da gente redefinir o que acha que sabe. Como assim? A narrativa que os documentos trazem sobre a raiz da violência baseada no gênero, a VBG, exige que a gente esqueça aquela imagem de filme de ação. Aquela coisa de pessoas simplesmente trocando socos. Isso. A Unicef crava uma definição que foca no mecanismo do problema. Eles definem a VBG como qualquer dano motivado por desequilíbrios de poder. Desequilíbrios entre homens e mulheres. Exato, desequilíbrios que já estão profundamente enraizados na estrutura da sociedade. A palavra-chave que muda todo o jogo aí é poder. O documento estabelece uma premissa muito forte de que a violência em si é só o sintoma final, né? Perfeito. A doença subjacente, o terreno onde tudo isso cresce, é a desigualdade estrutural. E o artigo do Fernandes e da Junqueira mapeia bem a mecânica desse terreno. Segundo eles, a violência contra as mulheres é o produto da manutenção de um sistema patriarcal. Não é um surto de raiva aleatório que aconteceu do nada. De forma alguma. É um sistema onde o homem heterossexual detém uma espécie de privilégio histórico e social para determinar condutas. É como se ele fosse o árbitro do jogo, sabe? Eu diria que, mais do que o árbitro, ele é o dono da bola e o criador das regras. Boa analogia. Ele dita qual deve ser o comportamento aceitável e se arroga o direito de punir qualquer coisa que ele considere ser um desvio dessas regras.
E a violência entra exatamente como essa ferramenta de correção. Uhum. É o mecanismo de controle. O que me leva a um dos pontos de maior choque naquele estudo da UBS de Maceió. As fontes destacam formas muito variadas de violência: física, sexual, psicológica, econômica. Sim, o leque é amplo. Mas a pesquisa de campo mostrou um abismo na percepção das pessoas. Os homens entrevistados conseguiam reconhecer com muita facilidade a violência física, o olho roxo, o empurrão. Voltamos para o nosso raio-x do começo. Exatamente. Tem sangue, tem osso quebrado, então é violência. Mas eles invisibilizam quase que por completo a violência psicológica ou a restrição econômica. O que os dados mostram é que essas outras formas são tratadas na fala deles como abstrações. Tipo frescura. A violência psicológica é frequentemente enquadrada por eles como uma sutileza, sabe? Um mal-entendido de comunicação ou um exagero emocional da parceira. A lógica parece ser de que se não deixou marca física visível a olho nu, não teve violação. Sabe, enquanto eu lia sobre como a violência física é tão óbvia e as outras são sumariamente ignoradas, eu queria muito fugir daquela metáfora clichê do iceberg, que todo mundo usa. Ah, o iceberg de ponta visível, sim. Todo mundo usa isso. Lendo os relatos, o que me veio à mente de verdade foi o mofo negro crescendo numa casa velha. Nossa, mofo negro. Desenvolve isso. É que a violência física é tipo quando o teto da sala desaba na sua cabeça. Tá. É um desastre óbvio, inegável. Os vizinhos ouvem o barulho e chamam a emergência. Mas a violência psicológica, aquela que corrói a autoestima com humilhações diárias, e a violência econômica, que tira o acesso ao dinheiro e prende a pessoa naquela casa, elas são como um mofo negro. Que vai crescendo silenciosamente dentro das paredes. Exato. Ninguém vê o mofo negro do lado de fora da casa, mas ele tá lá, envenenando o ar que a pessoa respira todo santo dia, adoecendo os pulmões aos poucos e destruindo toda a integridade estrutural da fundação. Essa imagem ilustra perfeitamente a progressão do dano, porque quando a sociedade só reconhece o desabamento do teto, ela permite que o mofo cresça sem nenhum obstáculo. E aí a fundação apodrece de vez. E as consequências desse apodrecimento silencioso criam um efeito cascata terrível, né? Um efeito que o sistema de saúde acaba absorvendo de frente. A transição da ação violenta para o impacto biológico e psicológico é devastadora. O relatório da Unicef lista um rastro de destruição que prova que a VBG é uma crise de saúde pública global. Eles mencionam as ISTs, por exemplo. Sim, estamos falando da disparada de infecções sexualmente transmissíveis como HIV, em dinâmicas onde a mulher simplesmente não tem o poder de negociar o uso de preservativos. Gravidezes indesejadas e forçadas também. E, é claro, o colapso completo da infraestrutura mental de quem sobrevive a isso. As taxas de depressão severa e de transtorno de estresse pós-traumático saltam aos olhos nos relatórios. É um absurdo. É assustador. E a Unicef vai até os extremos dessa estrutura de controle, mencionando os chamados crimes de honra. Que é um conceito super pesado. Muito. A mecânica de um crime de honra é talvez a prova mais brutal daquela ideia de punir o desvio que a gente mencionou antes. É o assassinato justificado pura e simplesmente por uma suposta mancha na reputação de uma família patriarcal, né? Exatamente. A percepção pública da moralidade feminina passa a valer muito mais do que a vida biológica daquela mulher. E isso instaura um clima de medo tão palpável que funciona como uma prisão sem grades. O medo confina as mulheres dentro de casa. Corta o acesso à educação, a meios de subsistência, efetivamente amputando a autonomia delas antes mesmo de qualquer agressão física acontecer. É um cerco completo. Mas olha, se a gente conectar essa realidade devastadora que a Unicef traz com a pesquisa feita lá dentro da UBS em Maceió, a gente esbarra num paradoxo. Qual parte? O paradoxo da saúde. Eu fiquei lendo o mesmo parágrafo umas 3 vezes para acreditar. Pensa na jornada, a pessoa sobrevive a esse trauma complexo todo, reúne forças para pedir ajuda e finalmente cruza a porta de um sistema de saúde. Que, teoricamente, deveria ser o porto seguro dela. Teoricamente.
Mas o estudo do Fernandes e da Junqueira documenta um fenômeno terrível de revitimização institucional. Esse é um dos pontos mais críticos de toda a nossa análise de hoje. O estudo revela que a própria estrutura que deveria acolher, diagnosticar e proteger acaba, na prática, naturalizando a violência. É de cair o queixo. E como o estudo explica que isso acontece? Acontece porque a falta de letramento sobre gênero contamina o atendimento na ponta. Uma mulher que retorna 3, 4 vezes à UBS com queixas somáticas difusas pode ser apenas medicada e mandada de volta para casa. Espera, vamos traduzir isso para não perder o fio da meada. Queixas somáticas difusas. A gente está falando de quê, exatamente? Estamos falando daquela paciente que chega constantemente com enxaquecas terríveis, crises de dor nas costas ou problemas estomacais crônicos. E a equipe faz todos os exames possíveis e não encontra absolutamente nada de errado no plano puramente biológico. Exatamente isso. O corpo dela está gritando trauma através da dor física. Mas como o profissional de saúde muitas vezes foi treinado apenas para olhar aquele raio-x biológico que a gente falou, ele não consegue diagnosticar o morfo nas paredes. perfeito. Ele receita um analgésico forte para dor de cabeça e devolve a paciente para o ambiente onde o abuso psicológico ou a restrição econômica continuam acontecendo. É uma enxugada de gelo perigosa. E pior do que a omissão, o estudo aponta para atitudes ativas de culpabilização dentro da UBS. É aí que entra a revitimização nua e crua. Eu li os relatos no artigo sobre profissionais que questionam a sobrevivente com perguntas do tipo: mas o que foi que aconteceu para ele perder a cabeça dessa vez? Ou coisas como: você não acha que exigiu demais do seu marido? Nossa, se o próprio sistema de saúde, que é o pronto-socorro dessa crise toda, acaba culpando a paciente, como é que é possível quebrar esse ciclo? É quase impossível no cenário atual. Porque no momento em que um médico, ou um enfermeiro ou uma recepcionista verbaliza isso, o peso da culpa é transferido do agressor para a vítima com um carimbo oficial do Estado. É a instituição validando o ostracismo dessa mulher perante a própria comunidade dela. O ciclo se fecha perfeitamente. E se a equipe médica, que estudou anos para salvar vidas, está operando com essa mentalidade cega, isso obriga a gente a olhar para a sociedade que formou esses profissionais. Com certeza. E foi exatamente esse o passo brilhante que os pesquisadores deram em Maceió. Eles não ficaram apenas avaliando as vítimas. Eles foram mapear a ginástica mental dos homens na sala de espera daquela UBS. A parte de entrar na mente masculina foi o que mais me prendeu no artigo. Eles mergulharam na construção da masculinidade através de 3 perfis principais de entrevistados. Isso. Eles chamaram de André, Cícero e Bruno. Conta pro pessoal o que eles descobriram com os 2 primeiros, o André e o Cícero. Bom, conversando com o André e o Cícero, os pesquisadores encontraram um retrato fascinante do que a gente poderia chamar de um tradicionalismo adaptável. Tradicionalismo adaptável. Gostei do termo. As entrevistas mostram que os dois têm uma clareza absoluta sobre os papéis pré-determinados pela sociedade. Eles internalizaram muito fundo que o espaço doméstico, o cuidado com a casa e com os filhos, é o reino inato da mulher. A clássica dona de casa. Exato. No entanto, eles demonstram o que consideram ser uma visão bem moderna. Eles afirmam com orgulho que um homem pode, sim, realizar algumas tarefas domésticas, Lavar uma louça de vez em quando. varrer uma sala, e que isso não diminui de forma alguma a masculinidade deles. É o famoso discurso do eu ajudo a minha mulher em casa. O que, se a gente for analisar friamente, por trás da fachada de colaboração, ainda reforça que a responsabilidade primária toda dela. Ele está só fazendo um favor temporário. Exatamente. É um avanço mínimo, mas eles ainda estão presos na mesma teia patriarcal. Agora, a chave vira completamente quando o artigo apresenta o 3º perfil, o Bruno. O Bruno. O Bruno foi o caso que me fez parar, fechar o artigo e ficar pensando olhando para o teto por uns bons minutos. O discurso dele é, sem dúvida, o maior desafio sociológico que o artigo levanta. Porque o Bruno, pelo que os pesquisadores relatam, olha para a sociedade atual e nega categoricamente que exista qualquer desigualdade de gênero hoje. A tese dele é muito direta. Ele diz tipo assim, se a gente tirar as diferenças anatômicas, os órgãos genitais, tudo é absolutamente igual, o campo está nivelado, as oportunidades são as mesmas e as capacidades são idênticas. Ele ignora
todo o contexto histórico. Totalmente. E os autores apontam essa fala específica como um dos obstáculos mais perigosos para combater a VBG. Mas aqui, eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo por um minutinho. Fique à vontade, vamos lá. Dizer que somos todos iguais e que tudo é igual não seria, teoricamente, o cenário ideal? Não é essa exata frase, a linha de chegada, que todo movimento de direitos humanos vem tentando cruzar nas últimas décadas? É uma excelente pergunta. Por que o discurso do Bruno, que na superfície soa como o auge da visão igualitária, é apontado como uma ameaça gigante no texto? Porque o Bruno confunde a aspiração futura com o diagnóstico do presente. E essa é uma armadilha cognitiva poderosíssima. Como assim? A igualdade de direitos, o mesmo valor perante a lei, é sim o grande objetivo civilizatório. Mas quando um homem no Brasil contemporâneo senta e afirma que já somos todos iguais e não existem diferenças, ele não está criando igualdade mágica com essas palavras. Ele está apagando o passado. Ele está apagando o histórico de assimetria. Se você declara que o jogo está perfeitamente empatado e as regras são justas para todo mundo hoje, você se desobriga moral e estruturalmente de corrigir qualquer injustiça. Entendi. É como se ele estivesse assistindo a uma corrida onde uma pessoa larga de tênis de corrida numa pista asfaltada, Tá? e a outra pessoa larga descalça 20 metros atrás numa pista cheia de lama. E aí ele olha e diz, bom, ambos têm duas pernas e estão correndo na mesma direção, então a corrida é 100% justa e igual. É exatamente essa a mecânica da negação do Bruno. Agir de forma cega ao gênero invisibiliza todos os privilégios masculinos acumulados ao longo dos séculos. É muito conveniente. Demais. A fala dele invalida imediatamente a realidade documentada de mulheres que recebem salários menores pelas mesmas funções, que carregam a carga não remunerada do cuidado. Cuidar de crianças, de idosos, o trabalho invisível que sustenta a economia. E também ignora as estatísticas assustadoras de assédio e violência que a Unicef compila exaustivamente. E se você não reconhece que esse campo de jogo é desnivelado desde o nascimento, você nunca vai entender por que a violência acontece. Você vai olhar para o VBG como casos isolados de homens maus que perderam a cabeça, e não como uma engrenagem de um sistema desenhado para funcionar assim. A falsa igualdade declarada da boca para fora não é um avanço. Ela serve como um manto de invisibilidade para manter a estrutura de poder exatamente onde ela sempre esteve. É brilhante e muito assustador ao mesmo tempo. Muito. E quando a gente escalou nessa cegueira do nível individual, tipo a percepção do Bruno, para o colapso macro, as consequências ganham proporções bélicas. Literalmente bélicas. A Unicef nos puxa de volta para o cenário global, para demonstrar o que acontece com a VBG quando as poucas amarras sociais e legais que a gente tem se rompem. Em situações de guerra e emergência. Isso. Em emergências humanitárias, zonas de conflito armado ou áreas devastadas por desastres naturais, a violência baseada no gênero não apenas aumenta os números. Ela muda completamente de natureza. O documento detalha isso de uma forma muito crua, né? A violência sexual nessas zonas de guerra não é retratada ali apenas como uma fatalidade triste do caos ou um dano colateral. De forma alguma. A Unicef ressalta que grupos armados utilizam a violência sexual como uma ferramenta tática militar altamente calculada. É uma arma de guerra mesmo. É usada como arma para aterrorizar populações inteiras, desmoralizar o lado inimigo e destruir a coesão das comunidades de forma permanente. Quando a infraestrutura de proteção do Estado cai, o corpo das mulheres é a primeira coisa a ser capturada. Exato. É usado como espólio de guerra e instrumento de dominação absoluta. E a parte mais dura de digerir de tudo isso, pelo menos para mim, é que a gente não precisa olhar para os relatórios internacionais de conflitos armados lá do outro lado do mundo para encontrar um cenário de emergência. É verdade. A gente tem o nosso próprio cenário. O próprio artigo do Fernandes e da Junqueira faz questão de trazer a lente de volta para a nossa realidade nacional. Eles citam o Anuário de Segurança Pública com dados de 2017. Os números são alarmantes. Naquele ano, o Brasil registrou uma média aterradora de 12 assassinatos de mulheres todos os dias. 12 vidas interrompidas diariamente por essa mesma estrutura que a gente está descrevendo aqui. E o contexto geográfico da pesquisa da UBS ganha um peso enorme com essa informação.
O estudo não foi feito em Maceió por um mero acaso de conveniência dos autores. Tinha um motivo muito claro. Na época do levantamento desses dados, o estado de Alagoas e a capital Maceió lideravam os índices mais sombrios de mortalidade violenta de mulheres no país todo. A sala de espera daquela UBS era, na prática, o epicentro de uma crise gigantesca de segurança pública. E isso nos leva à resposta institucional do Brasil a esse cenário que é, no fundo, uma guerra não declarada. O artigo apresenta a implementação da Lei Maria da Penha. A Lei número 11.340? E isso, ela é apresentada como o grande marco jurídico divisor de águas no Brasil. Mas como, mecanicamente falando, uma lei de papel consegue alterar essa estrutura de poder milenar? Porque não é só assinar um papel, né? A Lei Maria da Penha foi revolucionária justamente porque ela mudou a tipificação do crime e o protocolo de ação do Estado brasileiro. Como era antes? Antes dela, as agressões dentro de casa eram frequentemente tratadas sobre aquele ditado horrível de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nossa, verdade. Eram enquadradas como lesões corporais leves, sabe? Muitas vezes resolvidas com um pagamento de cestas básicas lá num juizado especial. E o agressor voltava para casa impune. A lei mudou essa mecânica, então. Mudou. Ela reconheceu oficialmente que a violência doméstica e familiar não é um desentendimento privado, mas sim uma violação grave de direitos humanos que exige intervenção direta e punitiva do Estado. Ela forçou o sistema a parar de tratar o mofo negro como um mero problema estético da casa, e passou a encarar como um risco iminente de desabamento. Belo resgate da metáfora. E ela criou mecanismos como a medida protetiva de urgência, forçando a retirada do agressor do lar. Algo que era impensável na estrutura anterior, onde a mulher é que tinha que fugir com as crianças para se salvar. Isso mostra que debater a violência baseada no gênero não é apenas um exercício de reflexão teórica de sociologia. Não, é vida ou morte. É uma urgência prática de sobrevivência diária. Requer ferramentas legais pesadas, com dentes e consequências reais para que exista alguma possibilidade mínima de justiça. Sintetizar as grandes revelações que essas duas fontes tão distintas trouxeram para a gente hoje, eu diria que a gente desenhou um mapa muito claro do problema. O mapa e tanto. Primeiro, a gente entendeu com a Unicef que a VBG é estrutural. Ela é sustentada por essa necessidade histórica de manter o poder desequilibrado. Segundo, vimos no estudo de Maceió que limitar nossa visão apenas à violência física é uma falha analítica perigosa, que permite que as agressões psicológicas e econômicas continuem destruindo vidas na surdina. Terceiro, a gente destrinchou a armadilha do Bruno. O discurso precipitado de que somos todos iguais já. Um discurso que, na verdade, serve primariamente para mascarar privilégios e estagnar as mudanças estruturais. Exato. E, por fim, ficou muito evidente que os sistemas de saúde e de segurança, se não passarem por um treinamento rigoroso e constante de letramento de gênero, correm o sério risco de continuar sendo máquinas institucionais de revitimização. É um diagnóstico super complexo. Mas enxergar todas essas nuances e pontos cegos da doença é o único caminho possível para desenhar um tratamento que seja realmente eficaz. Sem dúvida alguma. E para fechar essa nossa análise profunda de hoje, eu quero propor uma reflexão final, a partir de tudo que a gente desconstruiu aqui. Algo para o pessoal ficar martelando na cabeça. Manda. A gente viu como a negação das diferenças e vulnerabilidades atua como o grande oxigênio que mantém essa roda de violência girando. Isso deixa uma interrogação provocativa no ar. Qual seria? Será que a construção de um futuro genuinamente igualitário não passa de forma alguma por ensinar às pessoas que somos todos iguais? Olha, é de explodir tua cabeça pensar assim. Será que a verdadeira virada de chave está em fazer o exato oposto? Em vez de fingir uma cegueira confortável para o gênero, talvez o caminho seja treinar a próxima geração, desde a infância, para ter um foco hipervigilante em reconhecer as diferenças. Exato, um foco intencional em reconhecer, nomear e respeitar as imensas diferenças, desníveis e vulnerabilidades com as quais cada pessoa entra no campo de jogo da vida. Mapear o terreno de verdade. Talvez o objetivo maior
não seja consertar o nosso raio-x para que ele ache fraturas físicas de um jeito melhor, mas sim a gente aprender de uma vez por todas a mapear o que é invisível antes que a casa desabe. Fica aí o convite à reflexão para quem acompanhou essa longa jornada com a gente. A gente se vê na nossa próxima exploração.